creio que esse trabalho feito pela internet também vai ajudar a muitas pessoas. Tem pessoas de idade que não podem vir, tem pessoas que estão em casa com medo, e dessa forma todos, através da internet, podem participar também desse momento de louvor e adoração, da comunhão, da palavra e serem edificados. Quero saudar os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet, que Deus esteja abençoando a sua vida e nós possamos juntos estar adorando, louvando o nome do nosso Deus, sendo edificados e edificadas pela palavra do Senhor. Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que é muito conhecido, que é a parábola do grão de mostarda. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30 até o versículo 34. Essa parábola ela é trazida por Jesus num contexto muito peculiar. Ele está à beira do mar da Galileia, e à beira do mar da Galileia, ele começa a falar de um contexto agrícola. Se você pega o texto do capítulo 4, ele começa falando sobre a parábola do semeador, depois ele vem na sequência a parábola da candeia, na sequência ele vem a parábola da semente, e depois, por último, ele traz a parábola do grão de mostarda. Jesus se utiliza desse contexto agrário para, de uma forma pedagógica, trazer ensinamentos profundos. É interessante essa ação de Jesus, pedagogicamente, tentando explicar questões muito profundas, temas muito filosóficos, teológicos, de uma forma simples, para que as pessoas compreendam e possam ser edificadas, serem fortalecidas. Dessa forma, a parábola do grão de mostarda, ela vem, de alguma forma, desafiar a mim e a você. Desafiar a cada um de nós a caminharmos com Jesus, a entendermos esse projeto de vida, essa novidade de vida que Ele propõe a cada um de nós. Através dessa parábola, Jesus vem ministrar a mim e a você, e Ele vem falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está muito além de uma instituição, de uma igreja local. Eu e você somos convidados a sermos cidadãos, cidadãs do reino dos céus. E o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 30, diz assim: Disse ainda, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia, é a menor de todas as sementes da terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Essa parábola do grão de mostarda, ela vem para mim, para você, nos ajudar a entendermos que ao caminharmos com Jesus, ao sermos cidadãos do reino dos céus, a nossa vida vai trazer resultados, vai fazer mudanças. E é interessante aqui que Jesus utiliza-se do grão de mostarda para fazer essa comparação com o reino dos céus. Ele abre no versículo 30, logo, dizendo, a que assemelharemos o reino de Deus? E ele faz a comparação, então, com o grão de mostarda. É interessante
algumas curiosidades sobre o grão de mostarda. Na botânica, a mostardeira, ela é das famílias das plantas superiores chamadas crucíferas. E nós podemos começar então a fazer uma analogia, uma planta crucífera e a cruz de Cristo. Então não é à toa que Jesus faz essa analogia. Você começa a perceber que Jesus está trabalhando um lado médico, um lado mais profundo. E a gente começa a perceber a profundidade dessa parábola. Além disso, essas plantas crucíferas, elas têm como características que as flores, elas são dadas em cacho. E por serem dadas em cacho, a gente pode fazer também a analogia do cacho da vide, da uva. A videira verdadeira que Jesus propõe que eu e você sejamos ligadas à videira verdadeira de Jesus. E nessa analogia a gente começa a compreender, então, a grandeza da proposta que Jesus vai trazer através dessa simples analogia, essa simples comparação. Ele compara, então, o grão de mostarda com o reino de Deus. O que Jesus pretende trabalhar nesse momento? O grão de mostarda, ele é interessante porque ele é da cabeça, menor do que a ponta de um lápis. Menor do que a ponta de um lápis. E esse pequenino grão, se você já deve ter percebido isso no supermercado, agora tem, né, os grãozinhos de mostarda, aqui principalmente na Suíça, a gente vê muito isso no supermercado, e você vê que aquele pequenino grão chega a dar uma planta de 1 metro e meio de altura. E ela cria muitas ramagens. Um pequenino grão, na proporção, ele gera uma hortaliça, como ele mesmo colocou aqui, né? Grande. Jesus está explicando aqui para mim e para você que nesse processo o grão de mostarda, a mostardeira, ela vem mostrar algo a ser comparado com a nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. Às vezes eu e você nos olhamos no espelho e achamos que nós somos pequeninos como um grão de mostarda. Mas Jesus está dizendo que esse grão de mostarda, eu, você, cada um de nós, no reino de Deus, vamos trazer um resultado. Vamos gerar frutos e vamos trazer mudanças. E a partir desse processo, ele começa então a fazer essa comparação da mostardeira, do grão de mostarda, com o reino de Deus, com o que é o projeto Caminhar com Jesus. A gente tem falado sobre esse caminhar com Jesus profundamente a cada domingo, e é um grande desafio. Obrigado, querido. Eu machuquei o pé, né? E é um grande desafio para nós. Não pode deixar do jeito que estava. E o grande desafio para cada um de nós é justamente gerar frutos, gerar resultados. E eu queria trazer, através dessa parábola, 3 capacidades. 3 capacidades que a mostarda ela é capaz de gerar na minha e na sua vida, e através de nós gerar na vida das pessoas. A primeira capacidade que a gente encontra na mostarda é que ela é capaz de dar sabor. Estamos na era de MasterChef, né? Que tudo procura ver condimentos e qual é a mudança que eu posso fazer para gerar aquele toque especial na comida, né? Aquela coisa especial. E aqui na Suíça, principalmente, é difícil você encontrar uma maionese sem mostarda. Já tentaram? Eu já passei assim horas olhando para a prateleira, olhando no rótulo, ver se eu achava uma maionese sem mostarda. E no final acabei tendo que comprar na França, porque aqui eu não achei. Se você achar, você me avisa para mim poder começar a usar essa marca.
E interessante aqui é essa questão da maionese, da mostarda, porque a mostarda hoje, ele é o terceiro condimento mais usado no mundo inteiro. Só perde para o sal e para a pimenta negra. Em terceiro lugar vem a mostarda. E através disso a gente pode trazer essa analogia que a mostarda, ela vem trazer esse sabor especial. Quantas receitas que você tem de culinária hoje, né, que fala para você dar um toque de mostarda, né, uma pitadinha de mostarda, sem falar nas comidas que são características, né? Cachorro quente, sem mostarda, acho que fica meio sem graça, né? Sem ketchup, né? Tem algumas coisas que começam a se tornar características tradicionais, fazem parte da nossa vida. Jesus então começa a falar sobre isso, sobre a mostarda ser esse ingrediente que faça parte da minha e da sua vida. Nós estamos aqui ao lado do país da França, né, que tem a mostarda mais famosa do mundo, a mostarda de Dijon, né? E isso nos chama a atenção particularmente para nós entendermos que eu e você somos o ingrediente especial de Jesus para dar sabor na sociedade hoje. Eu creio que a sociedade hoje precisa de sabor. Precisa que eu e você façamos diferença. Por isso nós somos sal da terra. Somos sal da terra para fazer diferença. Entre os nossos colegas de trabalho, entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos, que nós sejamos esse ingrediente especial, essa mostarda que dá aquele saborzinho picante, diferenciado, e dessa forma a gente consiga levar às pessoas o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, não presas a formas arcaicas, não presos a teologias que já não têm mais sentido, mas sermos atuais, sermos o Masterchef da onda, né? Estarmos aí participando culinariamente da vida das pessoas. Mas além disso, a mostarda tem uma segunda capacidade. E eu creio que essa segunda capacidade é importante a gente entender, que é a capacidade de curar. Interessantemente que o nome científico da mostarda, da semente de mostarda, é Sinapis alba. E essa semente de mostarda, ela era amassada, era feita uma massa, uma farinha, e essa farinha era colocada como um emplastro sobre a infecção. E a mostarda, ela tem uma capacidade de mudar, tirar, absorver a infecção. Ela tem uma capacidade revulsiva, ou seja, ela absorve a infecção. E nós podemos pensar aqui em Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele tem essa capacidade de retirar da minha vida e da sua vida a iniquidade, o erro, a enfermidade. Nós olhamos para Apocalipse e tem aquela visão das pessoas que estão diante do trono de Deus. E João pergunta: quem são esses de vestes brancas? E o anjo responde: são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, a ação de Jesus na minha e na sua vida pode ser comparada com o grão de mostarda, porque Jesus vem retirar de mim e de você o nosso pecado, a nossa iniquidade, transformar a nossa vida. Você olha
para o que você é hoje. E você olha para trás. Quando você olha para trás, você vê mudanças. Eu pensava de uma forma, hoje já não penso mais assim. Eu falava de uma forma, hoje eu já não falo mais assim. Eu agia de uma forma, hoje eu já não tenho mais essas atitudes, porque a ação de Jesus foi transformando a minha e a sua vida. De uma forma carinhosa, Jesus vai curando o meu coração, curando o seu coração. Carinhosamente, Ele não precisa me acusar dos meus pecados. Ele me mostra, me revela. E eu mesmo vou começando a dizer, mas isso não tem mais sentido na minha vida. Eu não posso mais ter essa atitude. Eu não posso mais agir assim. E a ação de Deus vai transformando passo a passo a mim e a você. E nós vamos sendo, então, transformados. Aquilo que estava, de alguma forma, corrompendo a mim, infeccionando a mim, é absorvido pela ação de Jesus. Por isso ele faz essa comparação com a mostardeira, com o grão de mostarda, essa capacidade de nos curar e de levar sobre si as nossas enfermidades, os nossos tormentos, os nossos pecados. E nós passamos a ser diferentes, transformados e transformadas pela graça de Deus. Mas há uma terceira capacidade aqui, última, prometo para você que é a última, né? É a terceira capacidade extremamente importante da mostardeira, do grão de mostarda. A capacidade de atrair as aves do céu. O versículo 32 diz assim: mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Aquilo que eu falei, né? Pode chegar a 1 metro e meio de altura. E cria grandes ramos. O ramo da mostardeira pode chegar no tamanho de um braço, de uma perna. Então ela cria grandes ramos, se torna um arbusto robusto, né? Um arbusto bem embasado. E de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. É interessante esse momento, o que Jesus está querendo trabalhar com essa comparação, que a mostardeira ela pode crescer e aninhar as aves do céu. Eu já ouvi muitas explicações a respeito disso, mas a lógica é que na mostardeira, as aves elas sentem que elas podem fazer o seu ninho, por causa de ser um ramo robusto para colocar o seu ninho, por causa da folhagem que vai proteger o ninho, e ela vai poder ficar guardada dentro desse arbusto, ela vai ficar protegida dentro desse arbusto. E dessa forma, aqui a gente pode pensar sobre a capacidade de caminharmos com Jesus, a capacidade do reino de Deus de atrair pessoas. Quantas vezes já aconteceu com você? Você começar a falar, você não está com Bíblia debaixo do braço, você nem está vestido de crente, né? Que agora tem isso, né? Vestido de crente, né? Você nem está vestido de crente, e de repente alguém fala assim, você é diferente. Você é de que religião, né? Já perguntaram isso para você? E você fala, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja A, da igreja B. Porque nesse momento, o que acontece? Você atraiu a atenção das pessoas ao seu redor para que elas compreendam uma outra ótica do Evangelho, uma outra visão do que é ser cristão.
chamar a atenção aqui, atrair as aves do céu, que é essa capacidade da mostardeira, é a nossa vocação como igreja do Senhor Jesus, como reino de Deus. Eu e você somos cidadãos, cidadãs do reino dos céus. E a nossa vocação é atrair as pessoas para que elas possam conhecer uma outra ótica do que é ser igreja. Mas, interessantemente, a gente sempre pensa que venham para a igreja, venham para o reino de Deus, né, os melhores, né, os mais bonzinhos. E muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos, essa não tem jeito, essa não vai se salvar, né? Mais interessante, quando Jesus faz essa comparação da mostardeira, no versículo 4, ele diz, e aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Ele fala da atração que as aves tiveram de se aproximar e comer da semente. No versículo 15 do mesmo capítulo 4, ele diz, e os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Nesse momento, Jesus está comparando essas aves do céu com uma ação demoníaca, uma ação diabólica, uma ação terrível. E a gente começa então a compreender que nós estamos neste mundo, e assim como filhos e filhas de Deus, Deus vai usar a mim e a você para levar boas novas, para atrair as pessoas para Cristo. O diabo também está se utilizando de pessoas para ferir, para machucar, para perseguir a igreja. E, interessantemente, o que Jesus está querendo dizer com essa parábola com relação à capacidade de atrair as aves do céu? Jesus está dizendo aqui que eu e você recebemos uma capacitação para atrair justamente essas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, para atrair essas pessoas e ganhá-las para Jesus. Isso é saquear o inferno. Essas pessoas que estão sendo usadas de uma forma diabólica, elas precisam conhecer o Evangelho verdadeiro. Elas precisam conhecer uma palavra de acolhida, de transformação, de amor, de restauração, sem julgamentos, sem apontar o dedo e acusar, mas elas precisam ser atraídas para a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu e você, como igreja, temos o propósito, então, de atrair essas pessoas, atraí-las para Jesus, levá-las a conhecer um evangelho saudável, um evangelho vivo, um evangelho verdadeiro. Quantas vezes eu já vi na minha caminhada pessoas sendo utilizadas pelo diabo para machucar a gente. Algumas situações eu já vivi que literalmente o diabo é tão ousado e tão abusado que a pessoa falava assim, você é um pastor. E eu nunca tinha me apresentado a essa pessoa como pastor. E eu vi nesses momentos, em muitos deles, a ação do inimigo usando a boca de pessoas para ferir, para acusar, para machucar. E assim a gente começa a perceber em quantos momentos da nossa caminhada cristã isso passa comigo e com você. Às vezes você está pensando que está lidando com uma pessoa e existe uma ação demoníaca por trás dessa pessoa, para te ferir,
para te machucar, para te perseguir. E são nesses momentos que a gente tem que usar do discernimento. Discernir as coisas dos homens, mas discernir as coisas de Deus. As coisas dos homens nós usamos algumas ferramentas e algumas estratégias, mas as coisas de Deus nós precisamos usar ferramentas e estratégias espirituais. Não adianta você tentar dialogar com quem está querendo te machucar. Tem que orar por essa pessoa. Tem que abençoar essa pessoa. Mas, pastor, eu vou abençoar quem está me perseguindo? Sim, eu vou abençoar quem está me perseguindo. Vou abençoá-la porque se ela receber a bênção, ela é abençoada e ela é transformada. Se ela não receber, a bênção volta e me abençoa novamente. Eu não perco nada com isso. E aqui então Jesus começa a mostrar para mim e para você que eu e você viemos a ser inseridos nesse contexto, nessa sociedade, para fazer diferença. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12, diz assim, que os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo para mim e para você que nós temos que nos misturar com essas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. A gente tem uma tendência de dizer assim, não, meu Deus do céu, isso é pecado. Não. Eu tenho que me aproximar dessas pessoas, mostrar para elas o que é ser cristão, o que é ser reino de Deus, qual é o projeto de Deus para mim e para você, como corpo de Cristo Jesus. E não termos medo de que nós vamos ser infectados, não, nós é que vamos contaminar essas pessoas com a boa mensagem, com a boa palavra e transformar essas vidas. Eu já ouvi algumas igrejas falando, você tem que cortar o cabelo somente num lugar onde tenha cabeleireiros ou barbeiros gospel. Eu sou o contrário, eu devo ir aonde não tem evangélico, para eu estar lá, falar do amor de Deus e ser sal da terra naquele lugar. Quantas vezes eu já estive ao redor de situações, que eu tive que conviver com pessoas que eram antagônicas ao Evangelho. E quando elas descobriram que eu era pastor, então, por um terceiro, muitas vezes, se surpreendiam. Mas o senhor é pastor? Eu nunca tinha me apresentado como pastor, como tal. E elas se assustam. O senhor é pastor? Não parece, eu tenho cabelo comprido, meio estranho, É assim mesmo, Uns são diferentes, mas eu sou pastor. E eu acho que é isso que nós aprendemos com essa parábola da mostarda. A parábola da mostarda vem dizer para mim e para você que essa transformação começa na minha própria vida, no meu coração. Há uma transformação espiritual de Deus na minha vida. Eu não sou mais igual ao que eu era o ano passado. Há 10 anos atrás, então, misericórdia. Se pensar há 20, Eu tenho mais de 30 anos no Evangelho, muita coisa mudou. Mas, infelizmente, as pessoas gostam de colocar o Evangelho como um pacotinho, um negócio quadradinho. Então você tem uma forma de vestir, você tem uma forma de falar e você tem uma forma de se apresentar. Uma vez eu estava na Catedral de São Paulo, pregando domingo à noite, e naquele momento nós vivíamos isso há quase 30 anos atrás. Naquele momento, nós vivíamos um chamado de
fazer mudança através da nova geração, os jovens. E nós começamos a usar o culto da Catedral de São Paulo à noite para ser um culto mais jovem, mais dinâmico, com guitarra, com bateria, mais movimentado, esse movimento gospel, né? E nesse dia que eu estava começando o meu sermão, entrou pela catedral, quem conhece a Catedral Metodista de São Paulo, entrou uma pessoa da mídia, um jovem que é músico e que é conhecido em todo o meio da música gospel. E eu sabia que esse jovem estava afastado da igreja. Tinha tido conflitos com os seus líderes religiosos, o apóstolo lá, não sei das quantas, né? E o meu coração se encheu de alegria ao ver aquele jovem entrando com a namorada, sentaram no banco da igreja, fizeram um sinal para mim, porque a gente se conhecia, né? E eu, trazendo a mensagem, eu falei assim, puxa, que coisa gostosa. Deus me trouxe uma mensagem hoje que eu creio que vai ajudar esse rapaz no seu conflito. E à medida que eu ia pregando, a namorada dava umas cotoveladas nele assim, né? E balançava a cabeça como dizer, a mensagem foi para mim, né? E esse negócio de mensagem foi para mim é muito divertido para nós pastores, porque a gente prega uma mensagem, aí na saída vem um irmão e fala assim, pastor, a mensagem hoje foi para mim. Aí a gente, que bom, oh, que legal. Aí vem outro irmão, pastor, a mensagem hoje foi para mim. Aí você, tá bom, foi para esse também. Aí vem outro assim, pastor, a mensagem hoje foi para mim. Aí você, nossa, foi para esse também. Como Deus fala ao nosso coração. E Ele trabalha de formas diferentes com cada um de nós. É tão lindo isso, tão gostoso isso. E o animado vendo que a namorada aí, né, dando umas cutucadas nele ali, você fala, puxa, Deus está operando, né? Quem sou eu, né? Deus pode usar uma mula para profetizar, pode usar eu para pregar, né? E naquele momento eu feliz, e a tradição metodista é que o pastor acaba o sermão, dá a bênção apostólica, sai pelo templo, né, e vai para a porta para cumprimentar os irmãos na sua saída. Então faz aquela filinha, né? E os irmãos passam, e aquele momento que agradece pela mensagem, pede uma oração, pede alguma coisa ali, conversa um minutinho com o pastor, e aquele momento de ser acolhido pelo próprio pastor, né? E eu contente, né? Porque ele fez o sinal para mim, foi assim, já conhecia a dinâmica, né? Estou indo para a porta. Estou indo para a porta para a gente conversar lá, e eu já pensando assim, puxa, vou chegar lá na porta, vou poder abraçar essa pessoa. E quando a catedral ela tem uma saída, uma descida, né? Quando eu cheguei na porta, ele já estava indo na calçada. E tinha uma irmã na porta. E essa irmã falou, pastor, eu falei umas verdades para esse rapaz. Aí eu já, ai meu Deus, ele tem que mudar a vida dele, tem que cortar o cabelo, que não é possível, que isso não é de Deus, que isso não é crente, e desceu uma série de coisas que você sabe que eu acho ridículo, que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Eu posso estar de camiseta, posso estar de terno, e isso não diz se eu sou cristão ou não. Não é a forma exterior, mas é aquilo que Deus está transformando aqui dentro. E eu falo assim, minha irmã, você acabou de espalhar. A palavra de Deus diz, quem comigo não ajunta, espalha. E você acabou de espalhar. Esse jovem precisava de uma palavra de acolhida, não de acusação, não de formas, porque Deus não está preso a essas tabelinhas, essas forminhas. E aí eu começo a entender
a profundidade dessa parábola. A parábola vem mostrar para mim que a mostarda ela tem capacidades de transformação fantásticas. A primeira delas é essa capacidade de dar sabor. Eu e você temos que dar sabor nos nossos colegas de trabalho, nos nossos amigos, nossos vizinhos. Eles precisam conhecer uma igreja, não essa igreja quadradinha, uma igreja que fala a linguagem, uma igreja que pensa, uma igreja que acolhe, que não julga, mas que dá sabor, que eu vou para a igreja, eu tenho gosto, tenho prazer, aquele gostinho de quero mais, né? Eu vou voltar domingo que vem porque tá gostoso, né? Quando você come um prato de comida que dá aquele sabor diferente, você fala assim, pode repetir, né? Lá em casa a gente tem essa coisa, dá para ter repeteco, né? Porque é gostoso, é o prazer de estarmos na casa do Senhor. A segunda capacidade é essa capacidade de curar. Quantas pessoas você conhece hoje que estão feridas, estão infectadas, estão infeccionadas? Eu passei por uma pequena cirurgia no pé porque infeccionou o meu dedinho, né? E o médico falou assim, tem que fazer uma pequena cirurgia aí. Quantas coisas infeccionam a gente? Coisas simples, no nosso dia a dia, né? E a gente precisa ser curado por Jesus, transformado por Jesus. Quantas coisas Jesus já curou no meu e no seu coração? Quantas infecções já falaram, já vomitaram, uma palavra pesada agora, né? Já vomitaram sobre você. E se não é Jesus transformar isso, eu sou infectado, eu sou machucado. Hoje, o grande número de pessoas que se declaram sem igreja, ou seja, desigrejados, está aumentando assustadoramente. Quantas pessoas a gente vai conversar e falar, eu já fui crente. Ué, e por que não é mais? Por causa do pastor, por causa do apóstolo, por causa da doutrina da igreja por causa que não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer aquilo outro. E essas pessoas foram se ferindo e se afastando da igreja. E é por isso que eu olho para essa parábola e eu entendo que eu e você somos esse grão de mostarda. Nós temos que atrair essas pessoas novamente para Jesus. É a capacidade da atração da mostardeira que mais me chama a atenção. E justamente aqueles que as pessoas olham, acusam, apontam o dedo, essas são as que mais precisam do Evangelho. São as que mais precisam ser curadas, serem transformadas em Cristo Jesus. Eu queria deixar essa palavra com vocês essa noite, e que você saísse daqui com essa consciência de que a partir do momento que eu comecei a caminhar com Jesus, que você começou a caminhar com Jesus, isso trouxe mudança na minha vida e na sua vida. Você não é mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. E isso é bom, porque eu olho para trás e eu vejo que já muitas coisas mudaram na minha vida. E foram coisas boas. E hoje eu sou melhor, sou diferente do que eu era anteriormente. E ao olharmos para isso, nós vemos essa capacidade, essa ação transformadora do Evangelho. O Evangelho não vem aqui dizer para mim que eu tenho que estar de terno, de gravata para pregar. Não. Eu tenho que ter o coração em Jesus. Não é a roupa que eu visto, mas é aquilo que está no meu coração. Não é a roupa que você está vestindo, mas é aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Para louvar a Deus, para adorar a Deus e para ser esse
condimento especial aí, essa mostarda, dá sabor para as pessoas ao seu redor. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E eu quero ter um momento de oração com você. Que Deus use a você como esse toque especial, esse toque de Jesus. E as pessoas ao seu redor comecem a olhar e serem atraídas por você. Você atrai as pessoas e elas digam, eu quero ser diferente. Eu quero ser dessa igreja. Eu quero falar como você fala. Eu quero agir como você age. Eu quero pensar como você pensa. Eu quero mudar. E você vai ver que quantas pessoas ao seu redor que hoje anseiam, estão ansiosas por essa mudança em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, quero orar com você. Se essa palavra chega ao seu coração essa noite, se ela está transformando você, eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está. Eu quero orar especificamente por você, que você seja essa mostardeira, que as pessoas possam vir e se aninhar debaixo dos seus braços, debaixo da sua sombra, que as pessoas possam se aproximar de você e falar, eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor me use, eu quero mudar. Algumas coisas na minha vida eu preciso mudar. Existem vícios, existem hábitos, existem costumes que precisam ser mudados na minha vida. E nesse momento não é para apontar o dedo e dizer, depois que você deixar de fazer isso, depois que você deixar de vestir assim, depois que você deixar de fazer aquilo, é que você vem para a igreja. Não, pelo contrário, venha como você está. E Deus, o Senhor Jesus, muda a nossa vida, muda a sua vida, muda a cada um de nós.